Olá, hoje estamos aqui para falar um pouquinho dos elementos formais na música. Assim como nas artes plásticas, nas artes visuais, a gente tem elementos para constituir uma pintura, uma grande obra de arte, por exemplo, a cor, a linha, as formas. Na música também, para se constituir aí a escrita, né, da música, os autores comporem as músicas e também aí ter os elementos que envolvem tanto os instrumentos musicais como o próprio canto. Então a gente vai começar aqui, esse assunto não é tão recorrente na prova do Enem. O que é mais recorrente com relação à música são os gêneros musicais, né? O que é o samba, o que é o jazz, isso sim é mais recorrente do que falar especificamente dos elementos formais, tanto nas artes visuais quanto na música, não é tão recorrente na prova do Enem, mas dos gêneros musicais, isso sim acontece com uma recorrência bastante significativa. Então a gente começa aqui, né, dos elementos formais, a altura. A altura é a altura mesmo do som, né? Se o som ele tem uma baixa frequência, se ele tem uma média frequência, se ele tem uma alta frequência. Por exemplo, aqui se eu começar a gritar com vocês, começar a falar muito alto ou de repente cai a parede na minha cabeça, eu começo a gritar porque eu fico desesperada, a altura da minha voz acaba que ele se torna alto, né? Ou se eu começo a falar bem baixinho e assim num tom bem suave, quase cochichando, o tom da voz também ele acaba baixando. Mas aqui nas aulas eu tento falar num tom médio, né? Justamente para ser agradável para mim as cordas vocais e agradável para quem ouve. Então aqui a gente pode dizer que o comprimento de onda das minhas cordas vocais, ela pode ser alta, de alta frequência, de baixa frequência ou de média frequência, como estou falando aqui. Ou seja, eu posso gritar, alta frequência, média frequência, como estou comunicando com vocês aqui, e baixa frequência se eu começar a falar bem baixinho. E isso a gente pensa aqui nos instrumentos musicais também, tá? E a gente vai falar aqui da questão da questão de altura, né, que é esse comprimento de onda sonora. E também aqui a gente vai falar, a gente pode aqui por meio da altura distinguir um som grave, que é fino e alto, ou agudo, desculpa, que é fininho e alto, e grave, que é grosso e baixo. Tá? Então, grave normalmente, né, não é sempre assim que a gente pode dizer, não é regra, mas grave normalmente são as vozes masculinas, né? E agudo a gente pode dizer que são as vozes femininas, tá? Que tem esse tom mais agudo. Claro que tem mulheres, né? Vamos pensar ali uma cantora, Cássia Eller, por exemplo, ela tem um tom bem agudo, Ivete Sangalo tem um tom assim mais grave, desculpa, né? As duas têm um tom mais grave, tá? Então, assim, normalmente, via de regra, mas não é regra absoluta, tá? O grave se dá pelas vozes masculinas e o agudo para as vozes femininas. E para instrumentos musicais a gente pode pensar, por exemplo, o baixo. O baixo, né, numa banda de rock, ela tem um som, ela produz um som mais grave e a guitarra um som mais agudo, mais estridente, tá? E aqui a gente tem então os exemplos, né? Que o comprimento de onda na música grave, ele é mais espaçado aqui. E o comprimento de onda da voz ou do instrumento agudo, ele é pontiagudo e mais frequente, tá? Então, basicamente, isso seria sobre a questão de altura na música como elemento formal. Agora a gente tem aqui que a altura de um som musical depende do número de vibrações. As vibrações rápidas produzem sons agudos e os lentos são sons graves. Então aqui a gente mais ou menos já está ajudando a definir aqui, tá? Então o grave aqui é a frequência baixa, a gente tem essas ondas mais
lentas, né, e mais espaçadas, né, e aqui a gente tem uma frequência mais constante, mais rápida. Então, basicamente, lembrando desse gráfico, vocês vão entender, assim, até os meninos aí, imagine a sua voz, assim, com essa frequência mais baixa, mais espaçada, as meninas com a voz mais aguda, com essa frequência mais rápida. Outro elemento aqui formal é a duração, né? Quanto tempo um som permanece nos nossos ouvidos. Até a gente pensa, nossa, fulano ou aquela música tem um som muito estridente, muito agudo, parece que ela não sai dos nossos ouvidos, né? Então, a duração é o tempo que o som permanece nos nossos ouvidos, a gente fica com aquela sensação, tá? E esse aqui, então, a duração é se o som ele é curto ou longo, tá? E aqui a gente tem um gráficozinho bem interessante, né? Que a gente tem aqui, que a gente já viu a altura. A altura pode ser o grave, que é um pouco mais espaçado, ou o agudo, que é mais frequente, tá? E aqui a gente tem a duração. Se ele tem uma duração assim, que começa e termina, uma duração média, ou uma duração que vai até o finalzinho sei lá, do instrumento ou da música ali. Então, duração literalmente, aqui a gente pode pensar que seria, então, literalmente, o que significa a duração, que é o tempo que um som, ele permanece no nosso ouvido. A altura é se o som é agudo ou grave, se ele tem alta frequência ou tem baixa frequência ou média frequência. Então aqui a gente já consegue ver que pelo próprio nome desses elementos formais, ele já literalmente significa realmente isso. Temos aqui também o timbre, né? O timbre a gente vai ver que é o que a gente reconhece, né? Então, por exemplo, a minha voz é uma voz mais aguda e o timbre da minha voz, que é uma voz que ela é mais aguda, é o que reconhece por ser a minha voz, né? Então, um colega de vocês, uma amiga ou uma pessoa que ligam para vocês não têm lá o número da pessoa gravada e pelo timbre da voz dela, você já consegue reconhecer se é fulana, se é a mãe de vocês, se é o pai, irmão, amigo. Então o timbre é o som da cor, como está escrito aqui no slide. Ele que dá essa individualidade, essa identidade aqui para o som de um instrumento musical ou para a voz de uma pessoa, que provavelmente quando vocês gostam de algum cantor, de alguma banda, vocês já vão aí identificar a voz, o timbre da voz do vocalista. E no caso também a gente pode pensar o timbre como sendo os instrumentos. No caso aqui a gente pode identificar o timbre do piano, do violino, a gente consegue identificar qual tipo de instrumento, ou a voz, se ela é aguda ou grave, ou quem é que está falando. Então aqui é a cor do som, é a que dá a identidade para cada uma delas, ou seja, o que dá a graça para a coisa mesmo, né? Então não é a coisa que é todo mundo, mas a gente vê aqui que é a coisa mais individualizada. Isso que é bacana aí da gente pensar a questão do timbre. Temos aqui também intensidade, outro elemento formal, que é a força desse som, né? A sonoridade dele. Então ele pode ter somente um ciclo de onda sonora, ou ele pode ter vários aqui ciclos, tá? Então, por exemplo, se a gente pegar lá a guitarra ou violão e você tocar e ele só ter essa uma onda, né? Ou ele pode tocar de maneira que ele fique aquela frequência que fique ecoando, tá? Então, por exemplo, até se a gente for um cânion, por exemplo, e a gente grita e ele ecoa a nossa voz, ele vai dando essas, no caso, esse segundo exemplo, as várias ondas sonoras, né? Esse ciclo que é longo. Então, é a extensão, é a repetição aqui de um dado
de uma dada intensidade aqui, seja da voz ou de um instrumento musical, essa repetição que no espaço, né, ele se reverbera aqui, tá? E a gente vê aqui que é uma propriedade do som que permite ao ouvinte distinguir se o som é fraco, de baixa intensidade ou se ele é forte. E aqui a gente até pode, né, eu coloquei um exemplozinho interessante aqui que fala da questão dos decibéis, né, o quanto de decibéis tem, por exemplo, pessoas conversando, o do avião que está no alto aqui, que realmente é muito intenso, a banda de rock que fica aqui bem numa altura até maior do que permitida pelos fonoaudiólogos aí, né? E otorrinos também. Então a gente tem aí cada tipo de som. Então veja que interessante isso, né? Que a gente fala do som, da intensidade do som. Não, a gente não só relaciona música, né? A gente não só relaciona banda, instrumentos musicais, o canto, mas a gente se relaciona também, e que é algo inevitável, que a gente está o tempo inteiro aí sujeito a vários tipos de sons, com vários tipos de frequência, enfim. Os nossos ouvidos, eles estão às vezes o tempo inteiro até agredidos mesmo, porque são vários sons que todo o tempo a gente está aí exposto, está sujeito no nosso dia a dia, até mesmo em casa. Se você não sair de casa, você vai estar sujeito a essas interferências aí. E o bacana até é que tem uma vertente aí da música contemporânea que se aproveita muito desses sons, né, esses sons do cotidiano, até para inserir na produção da música, na composição, enfim, no arranjo. E também interessante que até tem uma vertente aí de uma profissão, né, que no cinema é muito recorrente, em novelas, enfim, seriados, que existe o produtor que capta esses sons da natureza, som de chuva, de batida de carro. Eles reproduzem esses sons para dar os efeitos sonoros em produções cinematográficas. Então é bacana que até mesmo os sons que nos incomodam pode ser a profissão de alguém aí futuramente. Quem gosta de cinema, gosta de trabalhar na área de som e imagem, enfim. Também tem aí uma profissão aí que vocês podem atuar, que é os efeitos sonoros mesmo que se tem, e que é uma profissão extremamente valorizada no cinema aí, porque você precisa desses sons do cotidiano inseridos aí para dar um impacto maior aí para o público, para uma dada cena, né? E a gente tem aqui a densidade como outro elemento formal na música, tá? E quando a gente denso, tudo que é denso é uma coisa complexa, uma coisa com camadas, uma coisa que se dá ao mesmo tempo, né? Várias coisas ao mesmo tempo. E eu trouxe aqui como exemplo uma orquestra musical, porque não tem só o piano, não tem só o violino, não tem só os outros instrumentos, às vezes tem até o canto, quando é uma ópera, enfim. E isso quando você junta, né, o conjunto de timbres simultaneamente, em que a música em questão tem uma grande densidade sonora. Então, quando vocês lembrarem de denso, de densidade, é uma coisa que é densa. Denso é uma coisa que é complexa, que tem várias coisas ao mesmo tempo misturadas. Então, aqui pensando na música, a gente pode aí ter como exemplo a orquestra, que no caso tem essas gamas de sons tocando às vezes sozinho e às vezes simultaneamente. Quando é o auge, são quase todos os instrumentos, né, que até arrepia quem está ouvindo, que emociona, né, para quem gosta. Então, densidade tem a ver aí com essa complexidade de elementos aí que se repetem e que estão todos juntos, né? Então, são timbres de vários instrumentos musicais que compostos criam essa densidade, criam essa complexidade. Então, bacana e fácil aqui até da gente entender, porque a música, essa parte dos elementos formais, e até quem é formado mesmo em música, precisa ir, para você entrar, por exemplo, numa escola
de belas artes, para estudar música, você já tem que ter no mínimo, em algumas escolas, né? Você tem que ter no mínimo uma formação aí de no mínimo 7 anos, já ter assim, 7 anos de formação musical para poder ingressar numa faculdade de música. Então, normalmente, quem quer tocar algum instrumento ou quer trabalhar até com canto, né? Precisa ter aí um estudo já muito rigoroso, diário, né? Diário de algumas horas aí. Tem pessoas que chegam a ficar 8 horas, como se fosse um expediente mesmo de um trabalho comercial, horário comercial mesmo, né? Estudando, e depois que ingressa na universidade, você tem ainda mais uma jornada aí. Então, o conhecimento em música, ele talvez das áreas, e o da dança também, né? São das áreas das artes que mais precisa de dedicação aí de quem exerce, de quem atua nessa área. Então, música e dança, normalmente, quando você ingressa numa faculdade, você já tem que ter um conhecimento já bastante aprofundado, mesmo que você entre com 17 anos, né? Então, normalmente, quem trabalha com dança entra com 4, 5 anos já no balé, enfim. E da música, mais ou menos essa idade também. Então, já quando entra na faculdade, já tem uma carreira aí já de 10 anos, 8 anos, mais ou menos, porque são conhecimentos prévios, específicos, que quando você entra, os professores já pressupõem aí que vocês conheçam. Mas aqui para a prova do Enem, né, talvez muitas pessoas não tenham interesse em trabalhar com música ou com dança, nem trabalho, mas cai na prova do Enem. É importante que esse conteúdo aqui desses elementos formais, que não são tão recorrentes, tá, na prova do Enem, mas acho que fica um pouquinho mais fácil de vocês entenderem, né? Então, falou em densidade, lembrem dessa complexidade de timbres, né? Vários timbres ao mesmo tempo. Lembre de uma orquestra musical. Então, acho que vai ajudando aí vocês a memorizarem e relacionarem aí, para vocês poderem ter aí uma relação mais fácil e o estudo mais simplificado aí, né? Que o objetivo nosso aqui é de simplificar a vida de vocês e não complicar, tá? Então, a gente tem um outro elemento compositivo aqui, né? Que é o ritmo. Então, o ritmo também aqui é importante na prova do Enem, tá? Ritmo é algo que eles gostam bastante aí de pegar no pé e cobrar bastante, tá? E a gente tem o ritmo, e o ritmo também a gente vai identificar que estilo musical que é, tá? Então, a gente pode pensar aqui que tem o ritmo musical que é de samba, que é um jazz, que é um rock, né? Então, a gente vai, por exemplo, o jazz, a gente lembra do saxofone, o rock, a gente lembra da guitarra e lembra do baixo, por exemplo, da bateria, né? E o samba, sei lá, a gente lembra do pandeiro, por exemplo. Então, é bacana que a gente mais ou menos lembra, né, assim, até mesmo do senso comum, enfim, a gente vai se relacionar com os instrumentos, né? Isso ajuda bastante. Então, o ritmo acho que é tranquilo, porque mesmo que, eu nunca ouvi jazz, ou não gosto de jazz, odeio samba, mas de alguma maneira, em algum momento, vocês já ouviram samba, o pai, a mãe, vocês têm algum contato aí com esses ritmos musicais e que é ali familiar a vocês já relacionam aí. A melodia, né? Então, toda a música, ela precisa de ter uma melodia aí, que é a parte aí que mais chama atenção na música, tá? Então, aqui, normalmente, a parte mais destacada da música, ou a voz do cantor, ou o solo de uma guitarra, tá? Então, sempre que você ouvir um solo, né, uma música solo, as notas tocadas individualmente, você está ouvindo uma melodia aí. E eu coloquei aqui, então, essa exemplo ali do Atirei o Pau no Gato, né? Que é essa melodiazinha aqui, que é a parte mais destacada da música. A melodia é aquela que, às vezes, quando você menos gosta de uma música, ela parece que você fica o dia inteiro com a música que você
casualmente ouviu na rádio, que você não gosta, mas no momento aquela melodia da música que fica e você não consegue mais esquecer, você fica o dia inteiro com aquela musiquinha ali te infernizando. Então a melodia é esse som ali, é a parte mais marcante da música, tá? Aquela melodiazinha ali, às vezes bobinha, chatinha, que te perturba ali, então essa é a melodia, tá? Harmonia é um outro elemento compositivo na música e ela aqui pode ser, então, definida aqui como a relação vertical das notas musicais que são executadas simultaneamente, tá? E a concepção harmônica tradicional tem regras, então, e sistemas que têm com base na herança medieval, então veja como é bastante antigo aqui. Assim como nas artes plásticas, a gente vê que se tem aí um interesse grande, né, pela harmonia, pesquisa em música também é muito grande aí. E na harmonia a gente tem então aqui que o conceito mais recente é a harmonia funcional, tá? Que um determinado acorde, um conjunto de harmônico de 3 ou mais notas, possui aí uma função que depende de sua relação com os demais acordes da estrutura harmônica. E a gente tem aqui então a harmonia junto com a melodia, junto com o ritmo, e que tem relação aqui com todos os outros, tá? Elementos formais. E a gente vai, na verdade assim, a junção, né? Porque na verdade a harmonia ela tem muita relação com a composição musical, tá? Que o compositor ele vai buscar juntar as notas e vai buscar com que elas tenham uma relação harmônica entre elas, ou não, né? Assim, se a gente for pensar em alguns compositores contemporâneos, eles podem buscar ali desestruturar, eles podem buscar evitar essa harmonia entre as notas musicais. Então, normalmente, né, o que se conhece tradicionalmente, então desde o período medieval, lá da Idade Média, é de que eles buscam então essa harmonia entre uma nota e outra, ou seja, a sintonia entre elas. E agora, para a desconstrução, para a inovação, existiram alguns músicos e compositores que desconstruíram essa harmonia, então, e que no caso para nós soa como estranho, como diferente, que causa como ruído ali, é justamente porque ele foge esse conjunto harmônico que estamos normalmente acostumados e que as músicas no seu geral ainda seguem essa regrinha aí, tá? Um outro elemento compositivo é o tom, né? Então essa música tonal, ela surge a partir do barroco, então lembrem lá no barroco, mais ou menos após o século XIV e XV que tinha o Renascimento. O barroco surge ali 16, 17, século 16, século 17, tá? E aqui o barroco por si só, ele já era muito denso, né? Ele já era uma... Na pintura, se a gente for pensar numa pintura barroca, ela é extremamente densa, tá? E o barroco, então, na música não é diferente. Ele também segue essa densidade e ele vai usar, então, todas as 12 notas musicais e obedece aí regras rigorosas das funções harmônicas. Aí, então, a gente vai ver que no barroco ele é o que vai aí inaugurar essa música tonal e ele tem aí, então, essa rigorosidade aí nas composições, ou seja, ele é rígido, ele tem essa composição completa, tá? Outro elemento aqui compositivo é o modal, né, de moda, tá? E é bacana aqui da gente pensar, quando a gente falar de modal aqui, a gente pode lembrar imediatamente aqui das músicas de tradição mais popular, que falam da memória popular, né? Ele tem poucas notas, então a gente pode pensar aqui que o modal ele entra em contraposição ao tonal. O tonal aqui, essa música tonal, ele usa todas as 12 notas, as 12 notas musicais, e ele surge a partir do barroco, então ele tem essa complexidade. E o modal é uma contraposição do tonal, tá? E o modal
a gente pode falar a moda, tem a ver com moda, né? Moda, a moda tradicional, a moda popular, para vocês aí não esquecerem, tá? E no Brasil, então, a gente tem então essa música popular brasileira que é produzida no Nordeste como tendo esse estilo modal, que para nós é mais do nosso, é mais familiar a nós do que uma música barroca. E o Luiz Gonzaga, ele é o tido aí com o pai moderno, do moderno modalismo popular brasileiro. Então, dica aqui para não se esquecerem, né? Tonal usa todas as 12 notas musicais, ele é bem mais complexo, surge a partir do barroco. E modal pode, para facilitar aí, vem a moda popular, digamos. E no Brasil a gente tem então a música do Nordeste, que ela usa poucas notas, tá? Então é em contraposição ali com o tonal, que a modal é muito mais simplificada e mais repetitiva ali. E a gente tem a música contemporânea, tá? A música contemporânea, ela vai aí pressupor o rompimento dessas premissas renascentistas, da Idade Média renascentista, do Barroco e até mesmo do moderno, tá? E a música, então, contemporânea é a música feita nos séculos 20 e 21, feita após o movimento impressionista e os vários nacionalismos. Então a gente tem ali que ela começa já no período do modernismo, do pós-modernismo, e ela efetivamente se dá nos dias de hoje, e que ela foge um pouquinho dessas regras. A gente não tem mais, não tem como determinar que ela é modal, tonal. Ela vai aí desconstruir o estilo de composição, enfim, ela vai se modificar aí, ela vai inovar. E a gente pode dizer ainda que as músicas contemporâneas são aquelas cujo compositor se encontra ainda vivo na época do locutor, né? Se a gente for pensar aqui no movimento do tropicalismo, por exemplo, a gente ainda tem, né, Gilberto, Gil, Caetano Veloso, ainda que são, já tem seus 70 anos, mas eles ainda são atuantes, né? E a gente vai ver que eles promoveram uma mudança muito grande aí para a música popular brasileira, enfim. A gente vai ver que eles ainda estão atuando hoje, tá? Então, uma característica muito forte é que na música contemporânea, como são vários estilos e existem várias vertentes aqui, do popular ao mais erudito, então é importante a gente deixar claro aqui, quando eu falo de música, a gente fala da música mais popular, que é do senso comum e que não pressupõe uma formação acadêmica, e claro, tem as pesquisas mais eruditas, que são os pesquisadores que seguem uma vida acadêmica, e então por isso, por essa diversidade, a gente não tem aí uma uniformidade na música contemporânea, porque tem a música popular, tem a música erudita, tem os grupos, tem a pesquisa mais individual, enfim. Então não dá pra gente generalizar. Então pensou em música contemporânea, a gente vai pensar nessa miscelânea e essas várias tendências, não existe uma uniformidade, que seria no caso hoje que vivemos, tá? Século 21 também a gente fala de música contemporânea, assim como nas artes plásticas a gente fala de artes visuais da contemporaneidade, na dança, no teatro, a gente vive a contemporaneidade, e na música também aí segue essas várias tendências aí, não tem como uniformizar aí. Outro elemento compositivo aí fundamental, e que talvez nós aqui do senso comum que conhecemos música ou aprendemos música de maneira mais nas escolas, enfim, são as escalas musicais, né? Então, acho que a maioria das crianças já aprende as notas musicais, né? O dó, ré, mi, fá, sol, lá, si, dó, e é o básico, né? É interessante isso, né? Quando a gente aprende a falar, a gente começa a se alfabetizar na nossa língua, a gente vai aprender ali o alfabeto, depois a gente pega esse alfabeto, o A, B, C, D, a gente forma as palavras, depois que a gente forma as palavras, a gente forma as frases, e depois a gente já está ali
formando frases, junta as frases, escreve um texto, daqui a pouco a gente está fazendo a redação aí para o Enem, e então aí a gente começa a criar ali uma identidade, começa a impregnar a nossa escrita, os nossos textos aí autorais com os nossos pensamentos, as nossas críticas, os nossos elogios, a gente vai colocar ali pensadores que nos influenciam positivamente, a gente vai criticar alguns deles que a gente não concorda, é assim com a música, né? Então, se a gente pensar aqui que as notas musicais são as sílabas, que são ali as letras do alfabeto, que depois a gente junta, forma palavras que formam frases e forma todo um contexto, é mais ou menos isso que a gente pode pensar de que como as escalas musicais, as notas musicais se constituem, tá? Elas se juntando formam aí grandes textos, que na verdade são textos que daí são traduzidos aí pelos músicos. Então, basicamente aí como o poeta usa da nossa escrita, né? Para se expressar, o músico aí que vai compor uma música, ele vai se expressar por meio das notas musicais. Então seria basicamente isso aí. Temos também a sonoplastia. A sonoplastia, talvez alguém aí se interesse, tenha interesse em trabalhar nesta área, seria essa atividade artística e técnica que usa dos recursos sonoros, como eu já comentei com vocês aqui, né? Que pode ser músicas, pode ser ruídos, pode ser efeitos sonoros e que são usados em espetáculos teatrais, filmes, programas de rádio, televisão. Então a sonoplastia é uma profissão e até mesmo assim, numa apresentação musical precisa do sonoplasta, sim. Então, para qualquer apresentação de dança precisa um sonoplasta, de teatro precisa do sonoplasta, algumas performances na área de artes visuais precisa do sonoplasta e uma apresentação de uma banda de rock ou de um cantor de ópera precisa de um sonoplasta também. Então veja como a sonoplastia ela é uma área aí bastante ampla, então às vezes a pessoa não é músico, né, assim, de formação, mas quer trabalhar nessa área, é uma profissão aí bacana, mas que de repente gosta de música, quer ficar próximo, mas não é músico, né? Então aí tá aí uma dica aí de uma profissão interessante e que ele pode então aí produzir esses efeitos sonoros, às vezes causar uma dramaticidade, a hora que entra um personagem, ele coloca uma música que identifica o personagem. Então são esses efeitos, com essa perfeita harmonia entre som e imagem, entre som e a cena acontecendo ali. Outro elemento compositivo a gente tem estrutura, que a forma é o desenho ali da música, né? Então a gente tem ali toda a estrutura da música, como é que ela se compõe, como é que ela se estrutura. Tá? Então, como é que um texto se estrutura, por exemplo, vamos pensar aqui na prova do Enem, a redação de vocês ali, né? A estrutura é que normalmente a redação tem um começo, tem um meio e tem um fim, né? Então, você tem uma introdução, apresenta contextualiza, depois você se aprofunda ali, e que é o desenvolvimento da ideia, né? E depois sim a finalização. Então você meio que na música também é da mesma forma que é na redação, que tem esse começo, meio e fim, tá? Então toda a escrita normalmente tem esse começo, meio e fim. Na música também tem esse começo, meio e fim. E a gente vai dizer aqui que a música, as formas musicais podem ser expressas com símbolos, gráficos ou letras do alfabeto, né? Então pode ser aqui, a estrutura pode ter essa configuração, tá? O A e o B, daí você pode, numa segunda parte da música, alternar A, B e A, daí numa terceira parte da música ela pode ter uma forma de conjugação A, B, A, B. Normalmente essas formas se repetem ali. Tá? E interessante aqui que eu trouxe um exemplo aqui, que as formas musicais, então, elas podem ser unárias, que pode ter essa parte A, e a parte A se repete a mesma melodia, enfim, tá? Então, ela sempre a mesma melodia, a mesma ideia musical, que na parte A é de uma maneira, e na parte ali, na segunda parte, repete novamente aqui. Binária
ela pode ser aqui a primeira parte, tá? E a segunda parte B, que é diferente. Então, unária é quando há uma mesma estrutura, a mesma forma, ela se mantém na primeira, na segunda e na terceira parte. Binária é quando ela é totalmente diferente aqui, tá? Trouxe os exemplozinhos para que vocês podem dar uma estudada ali. E a ternária é quando você alterna primeiro o A, depois o B e o A, enfim. Daí você tem é uma repetição entre o A ali, né, na primeira e na terceira parte, e o B se diferencia ali. E o que mais seria de contraste, então, seria o binário, né? Porque o A e o B, então fica muito evidente esse tipo de formas musicais que se diferenciam. Então aqui também bem tranquilo, né? Mais ou menos vocês prestarem atenção ali se a melodia se repete em toda a música igual, ou se a primeira parte é de uma maneira, a segunda de uma outra maneira totalmente diferente, ou se a primeira parte é de um jeito, a segunda muda totalmente e a terceira é igual à primeira. Então é bacana, prestem atenção aí, façam esse exercício aí quando estiverem descansando ali dos estudos de vocês. Pegue uma música que vocês gostem muito e percebam se ela é da forma unária, binária ou ternária. Fica um exercício aí que provavelmente na prova do Enem vocês não vão esquecer mais. Então, um exercício gostoso, né? Pegar uma música que vocês gostam e fazer esse exercício aí. Façam esse exercício de estudo, né? Se alguém falar, mas você não está estudando, está ouvindo música, assim, não, estou estudando aí para a prova do Enem, porque isso faz parte dos meus estudos. Então, veja que bacana aí, uma sugestão de estudo que é até prazeroso aí. E até vocês podem sugerir para os amigos de vocês aí para observar essas diferenças, tá? E a gente tem aqui os gêneros, né? Os gêneros musicais, e a gente tem vários gêneros musicais diferentes, né? Que a gente tem esse erudito, que é o clássico, que é o que a gente acha até às vezes que é mais chato, assim, né? Porque são dessas músicas mais clássicas, mais tradicionais, que a gente tem aí o Mozart, o Bach, o Beethoven, o Chopin, que são os clássicos que a gente mais conhece aí. E a gente tem aqui o popular, que é a partir do século XX, né? Por isso que a gente chama de música pop. Então, que estilo é música de fulano? É pop, porque vem de popular, porque ela não é voltada para um público específico. Tanto é que uma música erudita, uma apresentação de música erudita, ela exige um teatro adequado, com uma acústica adequada, as pessoas vão lá e se concentram, então precisa desse silêncio, dessa contribuição do público em ficar em silêncio para que a apresentação aconteça. Na música popular, não, é do pop, é do povo, né? Então as pessoas gritam, as pessoas cantam junto, as pessoas participam, as pessoas pulam. Então veja que o contraste, o erudito e o clássico, com o popular, a gente vê que tem essas diferenças aqui. Acho que a maioria aí gosta de música mais pop, né? E o folclórico. O folclórico é o que define aí um dado música gaúcha no Brasil, o frevo lá no Nordeste. Então a gente vai aí identificar uma dada cultura. Então ela depende aqui de uma herança cultural regional. O interessante assim que na música clássica, a gente que é erudita, ela precisa aí de um estudo acadêmico, né? Anos e anos de estudo. Na música pop, não necessariamente que você precisa, claro que ele precisa estudar, mas não precisa ser acadêmico, ir para uma faculdade, né? Tanto é que tem vários músicos que surgem de bandas de garagem, né? E começam a tomar o gosto, enfim. E na música, na tradicional folclórica, a gente vê que vem de uma herança. Você aprende com os avós, com os pais, que passam para os filhos, e isso sucessivamente, para não morrer a história de uma dada cultura, né? É bacana de ver isso, porque você já identifica que no próprio Brasil a gente vê que cada uma das regiões tem as suas músicas, e identifica e cria essa identidade aí, e que tem pessoas, né, que não são a grande maioria, mas grande número de pessoas ainda
fazem questão de preservar essa herança cultural. Temos aqui as técnicas também como elementos compositivos e as técnicas aqui utilizadas para realização de uma composição musical, né? E nas técnicas a gente pode ter o acompanhamento, que é o conjunto de sons que acompanham uma melodia, né? Então ajuda a dar complexidade, dar aquela densidade, porque a gente tem vários instrumentos musicais, às vezes com a voz, né? Enfim, para dar essa complexidade aqui. A gente tem o arranjo, que é a preparação de uma composição musical para execução com vozes e instrumentos, né? Então é bacana porque o compositor, ele pensa, ele compõe a música, só que daí depois que você compõe, você tem que pensar como é que você vai fazer esse arranjo, como é que a música, os instrumentos musicais, a voz do cantor vai se harmonizar todos juntos para enfatizar aquilo que eu quero, que está no conteúdo da música, tá? Então você vai testando, agora vem o violão, agora vem a guitarra, agora vem a bateria, agora vem a voz do cantor, enfim. O arranjo aí é um outro elemento, uma técnica que eles fazem e que isso precisa de juntar aí com o grupo. Interessante também que a música, na sua grande maioria, assim como a dança e o teatro, ela é um tipo de arte, né, que ela precisa sempre do coletivo, normalmente na sua grande maioria do coletivo, diferente das artes visuais, que é um pouco mais individual. Então, com relação aos elementos formais e compositivos da música, seria basicamente isso. Até mais!